A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Convidando os irmãos para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 3, amém? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que ele tinha saído de Deus e ia voltar para Deus. Ou seja, meus irmãos, já estava no tempo que a sua encarnação aqui na Terra ia cessar, ele ia voltar para Deus. Meus irmãos, ele veio de Deus e ia voltar para Deus, porque, meus irmãos, ele tinha um curto período de tempo no espaço-tempo. Ou seja, meus irmãos, ele veio para uma missão e ia voltar para Deus, ia voltar para o seu reino. Ou seja, meus irmãos, o Senhor já sabia que o Pai tinha entregado nas suas mãos todas as coisas. Ele veio de Deus e ia voltar para Deus. Meus irmãos, o ministério dele aqui na Terra estava cessando. Logo, a sua participação aqui no espaço-tempo como ser humano estava se findando. Logo, ele ia voltar para a sua forma gloriosa, a sua forma de corpo de luz, meus irmãos. Ele ia voltar para da onde ele veio, para a geração incorruptível, meus irmãos, para a geração santa. Ou seja, meus irmãos, ele ia voltar para o céu. Ele está falando aqui, meus irmãos, da sua natureza divina. Aqui ele está sabendo que Deus tinha colocado todas as coisas nas suas mãos e que ele era de Deus e que ele ia voltar para Deus. Ele ia voltar para onde o Pai está, onde está o nosso Pai, meus irmãos, o Criador dos céus e da terra. Ou seja, logo, logo, meus irmãos, ele ia retornar para Deus. Já estava se aproximando esse período, meus irmãos. Conforme eu for avançando nos versículos, meus irmãos, vocês vão ver que ele vai tomar uma atitude aqui, um objetivo, meus irmãos. Ou seja, ele já está se preparando para voltar para o Pai, para voltar para o reino do Senhor, o reino de Deus, meus irmãos. Ou seja, o que ele cumpriu aqui no espaço-tempo, meus irmãos, para reconciliar o homem com Deus, estava chegando nesse tempo que ele ia reconciliar um homem com Deus. Depois disso, meus irmãos, ele ia retornar dos mortos com um corpo glorioso e ia, meus irmãos, voltar para os céus, para que no futuro ele restaurasse todas as coisas, meus irmãos. Da obra futura, ele ia restaurar todas as coisas. O que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, é uma preparação para a gente viver o reino dos céus aqui na terra. O reino de Deus, meus irmãos, por enquanto pela fé, mas no futuro por vista, meus irmãos. Porque nós vamos viver essa restauração, meus irmãos. Ele vai restaurar a humanidade, ele vai restaurar nossa ligação com Deus. Meus irmãos, nós somos seres corruptíveis. A gente optou por se corromper quando a gente desobedeceu a Deus. Mas ele vai restaurar também essa natureza corrupta que nós temos para uma natureza santa. Nós vamos ter uma outra natureza, irmãos. Vamos ser revestidos por um corpo diferente, por um corpo glorioso, por um corpo resplandecente, meus irmãos. É o que ele prometeu, que é restaurar a humanidade. Meus irmãos, aqui ele está falando sobre a sua natureza, meus irmãos. Nem os apóstolos conheciam ainda essa natureza dele, meus irmãos. Que ele ia, pouco a pouco, revelar e abrir o entendimento deles, e eles iam entender conforme eu for avançando nos próximos capítulos. Vai falar muito da natureza dele, meus irmãos. Que é a sua natureza divina, meus irmãos. Aqui eles estão lidando com ele de uma maneira física no espaço-tempo. Logo, logo eles iam lidar com ele habitando dentro deles, meus irmãos. Por isso que tem muita gente que tem
essa dificuldade, meus irmãos, de lidar com Jesus, de viver o Evangelho, meus irmãos, porque ainda trata Jesus como a terceira pessoa, como se ele estivesse presente fisicamente, meus irmãos, mas não, ele está dentro de nós. Nós temos que tomar as decisões conforme Jesus tomava. Devemos aprender a escutar o Espírito Santo que está dentro de nós, meus irmãos. Essa é a proposta, meus irmãos, por enquanto, porque nós não temos ele mais em carne e sangue, não tem ele aqui presente fisicamente para nos orientar, meus irmãos. Ou seja, a orientação vem através do Espírito Santo, meus irmãos. E eu peço que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, guarde essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha revelar a vocês a palavra. Que vocês venham ser abençoados. Amém.